Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Claudemir Bezerra e esses são nossos vídeos de todas as semanas. Estamos aqui para fechar a semana nesse dia, né? Vamos fechar a semana, sexta-feira, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver um dos encontros mais maravilhosos, que tem mais coisas assim para nos ensinar, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 e diante. Nós vamos ler agora, vamos colocar em prática então. Vamos lá? Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que era meio-dia, tá? Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos não se falavam, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e a quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-se ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui, tenha que ter sede, nem precise vir mais buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora não é teu marido. E, né? Isso disse muito bem. Esse que agora estás não é teu marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que a Jerusalém é onde nós devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorarei o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adores em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse momento chegaram seus discípulos e admiraram que eles estavam falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse que pergunta ou por que estava falando com ela. Quando a mulher deixou os seus cântaros, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disseste que tudo que eu tenho feito. Será que esse é o profeta, porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que encontro maluco e maravilhoso, né? Jesus ali encontra a mulher samaritana naquele poço, e a mulher fica, né, ela sempre receosa, mulher, né? E tem outra, os samaritanos e os judeus não se falavam há muitas e muitos milhares de anos, porque na época em que os assírios invadiram a Jerusalém, eles levaram cativo um monte, né, a maioria dos homens, dos moços e das mulheres judeias que tinham lá.
Mas os velhos, outros homens ficaram lá. E esses homens casaram com as mulheres da redondeza ali, formando um novo povo, que era mestiço. Então, eles não se falavam. Quando voltou, esse povo voltou ao Jerusalém, a restaurar a cidade, eles não aceitaram mais esse povo que era casado com as pessoas dali, com as mulheres dali da redondeza. Então eles construíram outra cidade, fizeram outro templo e adoravam a Deus do jeito deles em outro lugar. Então ficou essa rixa terrível, né? Essa rixa terrível. E eles mesmo não se falavam, né? Então quando a mulher chegou, aquele homem sentado ali, ela já era uma mulher que ninguém queria ficar por perto. Porque vocês veem que ela chegou, era meio-dia, né? Meio-dia, no sol picante, né? Então ninguém vai a essa hora buscar a água, né? Iam de manhãzinha, todas elas, todas as mulheres, iam de manhãzinha, todas juntas. E essa mulher tinha que ir ao meio-dia, onde não estava ninguém, onde não tinha ninguém. Onde ali não encontrava-se ninguém, porque ela não era uma mulher bem vista. Ela já tinha muitos maridos, e esse que ela estava, Cristo acabou de revelar para ela que sabia que não era seu marido. Então ela era uma mulher indesejada. Cristo ali está quebrando vários tabus, várias coisas, né? Vamos estudar aqui, vamos lá, versículo a versículo, para a gente ver o que nós aprendemos, né? Então vamos lá. Começa lá no versículo 5. Vamos ler, né, versículo e estudar. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Isso lá, né? Lá atrás, né? Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se junto à fonte por volta da 6ª. Jesus estava muito cansado, pediu para os discípulos dele ir buscar comida em outra cidade, que ficava um quilômetro e pouco, e ele se assentou ali para descansar. Ele não assentou ali para descansar, né? Nós sabemos que ele se assentou ali porque ele sabia que aquela mulher estaria ali esse horário, né? E ele queria bater um papo com essa mulher, ele queria mostrar para nós essa quebra de paradigma, né? Então, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe, dá-me de beber. O homem não falava com mulher, ainda mais com mulher samaritana. Eles se tratavam como, tipo assim, os judeus, que é os hebreus, eles falavam que os samaritanos eram porcos, eram cães, né? Que vivia na carniça, que vivia na imundícia, que vivia sujo. Então eles nem se falavam, nem se olhavam. Então com uma mulher ainda piorou, né? Se os judeus praticamente não falavam nem com a mulher na rua, imagine, com a mulher judia, imagine agora com a mulher samaritana, né? Mas ele pegou, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade, como eu disse, né? Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes a beber a mim, que sou a mulher samaritana? Ela já ficou assim, né? Falou, quem é você? Você vem pedir aquela barreira, né? Aquele muro que não podia, você não pode falar comigo. Como assim você, sendo um judeu, pede água para mim? Eu sendo uma mulher. Cristo, o que tem? Né? Então, o que tem que você é mulher? É a mesma coisa hoje. A pessoa falar, eu não vou eu não vou dar serviço para esse cara porque ele é preto, eu não vou dar serviço para eu não vou comprar lá porque aquele cara é preto. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E Cristo estava quebrando esse tabu. Falou, e daí que você é mulher? Né? Eu estou pedindo água. E daí que você é mulher? Né? E aí ele disse, né? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e a quem é que te pedes dar de água de beber, tu pedirias, ele te daria água viva, a água que faz jorrar dentro de você para todos os campos. Você vira uma fonte quando você toma a água viva, que é a palavra de Deus, que é a vida, o Espírito Santo de Deus agindo em você. Né? É isso que ele estava querendo dizer para ela. Ele falava em conversas espirituais, mas a mulher falava em tom humano aqui. Ela não estava entendendo nada
no versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Ela ficou meio curiosa. Primeiro ela diz, né? O senhor não tem nem como tirar a água. Com o que o senhor vai tirar? O senhor não tem um jarro, o senhor não tem nada. Né? E aí, ao mesmo tempo, ela ficou curiosa. E aonde tem essa água viva? Aqui não é. Eu já sei que toda vez que eu vim aqui eu tenho que buscar mais. Né? Ela disse para ele, né? É fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Tu és maior do que o nosso pai Jacó? Foi ele que abriu esse poço. O senhor vai abrir outro poço? Como que o senhor consegue, né? Ela estava encapuçada com isso, né? Aí ele disse, né? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Essa água aí que você está bebendo, você vai beber, amanhã você tem que voltar 3 horas de novo, depois no outro dia, meio-dia de novo, e meio-dia de novo, e assim a vida inteira, né? Mas aí ele fala: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Esse é o alimento, né, que Deus tem para nós. Essa água viva é a sua palavra, é o seu evangelho, é o seu espírito que inunda a gente, que transforma a gente, que nos faz jorrar água para a vida eterna. O que é? Você não consegue mais guardar essa maravilha para você. Você ouve e o Espírito te impulsa a falar para os outros, te impulsa a proclamar o Evangelho. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Ela estava cansada, aquela mulher estava cansada, aquela mulher não aguentava mais ser transformada em chacota, uma mulher que ninguém queria ficar perto, uma mulher que tinha sua vida carregada, suas dores, a sua humanidade escrachada pelos homens, escrachada pelas outras mulheres. Ela era tirada assim como uma prostituta, porque ela tinha vários homens. Né? Jesus estava fazendo o que naquele momento? Ele estava arrebentando o muro que separa as pessoas, um muro que separa as pessoas de nação, de cor, de religião. Jesus veio para quebrar todas as obras do inimigo. Ele veio ao mundo para libertar-nos de todo esse preconceito, de todas essas coisas, de todos esses muros, essas barreiras que coloca que um não pode falar com o outro porque ela é mulher, porque ele é gay, porque ele é preto, porque ele é azul, porque ele é japonês, porque ele é rico, porque ele é pobre. E Jesus veio, acabou com tudo isso. Ele estava aqui falando com uma mulher que ninguém falava, uma mulher que sentia muita dor no coração, uma mulher que estava desesperada, a mulher estava desesperada. Ela não queria mais vir ali. Senhor, me dê dessa água, para que eu não precise vir mais aqui, para que eu não precise mais ao meio-dia, nesse sol escardante, ficar aqui, descer e subir, descer e subir com essas coisas pesadas no meu ombro. Senhor, arruma a minha vida, Senhor, ajeita a minha vida, Senhor, me dê dessa água, para que eu possa ser uma pessoa normal e as pessoas me tratarem como uma pessoa normal. Jesus estava quebrando todas essas barreiras, todos esses preconceitos. Ele estava falando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Ele estava tentando ensinar os seus discípulos como que é o reino de Deus. No reino de Deus não tem essa. No reino de Deus não tem preconceito, não tem racismo, não tem achismo. No reino de Deus todos são filhos de Deus. Né? E essa mulher sofria muito. Né? Então, no versículo 16 ele diz: vai e chama teu marido e venha cá. Aí ele cutucou ela na ferida, porque olha o que ela diz. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Então Jesus replicou: bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste bem.
Deus estava ali, Jesus Cristo estava ali com aquela mulher, apontando o pecado dela. Vai e busca seu marido. Ela não tem. Já passou por 5 e agora tem mais um que ainda não é seu marido. Ela não colocou a sua vida, né, no caminho. O que ele está dizendo? Vai, arruma a sua vida. Arruma a sua vida e vem aqui que eu te abençoo. Né? Arruma a sua vida que eu te abençoo. Para com isso. Arruma a sua vida, Jesus está colocando para ela. Né? Jesus foi lá consolar ela. Jesus foi lá encher o coração dela de esperança. Jesus foi lá levantar uma mulher que estava caída, jogada. Né? E ele trouxe ela para a vida novamente. Aí ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, diz que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve orar. Aqui Jesus vai quebrar mais uma coisa. Vocês dizem que é lá em Jerusalém, o meu povo diz que é lá em Samaritana, aqui nesse morro que nós devemos orar. Né? Aí Jesus diz para ela, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarei o que não conhece. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Jesus era judeu. Né? Jesus era do povo judeu, da linhagem de Davi. Jesus era judeu. Então, ela diz... Ele está dizendo que agora eu estou aqui, eu sou o cumprimento da lei, eu sou o Messias. Ele fala, mas já chegou essa hora que nem aqui e nem em Jerusalém. Mas Jesus está procurando. Ele diz, mas está chegando a hora, e já chegou essa hora, que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, no coração. No coração, pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua sala, pode ser lavando louça, pode ser lavando o banheiro, lavando o quintal, dando banho no carro, que você pode estar adorando a Deus. Você pode estar adorando a Deus em qualquer lugar. Não tem mais lugar, não tem mais lugar. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Há de vir o Cristo Messias. Eles também esperavam pela chegada do Cristo Messias, que ele irá fazer e salvar todas essas pessoas. Né? Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Né? Aí no versículo 26, disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de ver, né, Jesus falando com uma mulher samaritana. Todavia, nenhum deles quis perguntar ou por que estava falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse, aquele homem, vinde comigo e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que, porventura, é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Jesus veio para destruir muros e construir pontes. Não importa a sua nação, não importa a sua cor. Diante de Deus somos todos filhos de Deus, somos todos filhos. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Ele pode preencher o vazio do nosso coração. A mulher conversa com um pensamento humano, mas Jesus vai conversando com ela e abre o espírito dela. Ele derrama o seu espírito sobre ela e ela começa a entender tudo o que está acontecendo. Ela começa a entender com quem ele está falando. Jesus pode curar as feridas da vida, dos traumas contra nós, salvar tudo, e relacionamentos ruins nos causaram. Né? Jesus pode salvar todos e apagar aqueles relacionamentos ruins. É a água viva que pode limpar os nossos corações. Jesus é a água viva que pode transformar a nossa vida. Jesus é a água viva, o alimento que é a sua palavra, que pode nos encher por dentro, encher nosso coração, transformar a nossa vida de toda sujeira da maior limpeza e claridade possível. Jesus quer nos tirar das trevas em que o diabo nos colocou e transportar
para o seu reinado de luz. Amém? Deus abençoe você. Bom final de semana para você e juízo.